você ao Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que ele disse, aquilo que importa para as nossas vidas, em Lucas capítulo 4. Tudo que nós precisamos neste mundo está no falar do Senhor. Por isso nós vamos ler. A partir do verso 22, nós vamos ler até o 30 de Lucas 4. Amém? Lucas 4, do 22 ao 30. Que esse falar seja a tua luz, seja a tua vida. Que ele seja o poder que te salva em nome de Jesus, a todos nós. Amém? Em nome de Jesus. Encontrou o versículo 22 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas? Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu estou com uma vozinha assim de... Vamos ver até onde vai, né? Versículo 22 diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, mas perguntavam: mas não é esse o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, vocês vão citar aquele provérbio que diz: médico, cura-te a ti mesmo. E vão dizer: tudo o que ouvimos ter acontecido em Cafarnaum, faça também aqui na tua terra, todas aquelas grandes coisas. E prosseguiu Jesus: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem aceito na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom, fora de Israel. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã da Síria. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Palavra de Deus para mim e para você em nome de Jesus. Amém? Senta aí no teu lugar. Com alegria, vamos meditar nisso que é o Evangelho. Mas eu estava pensando, essa semana, que estava lendo um negócio de administração interessante. A mente humana, algo que a mente humana criou, e que é cheio de ensinamentos de sabedoria, assim, é um negócio chamado mito. E talvez na história toda, o mito mais conhecido de todos é um chamado mito da caverna, de um cara chamado Platão. Não sei se você já ouviu falar disso. O mito da caverna de Platão é o mais conhecido. E como eu sou pastor de um povo muito sabido, muito culto, assim, eu vou falar deles para vocês, porque vocês vão entender. Entra comigo nessa história para você ver como é legal. Fala muito. Algumas pessoas moravam dentro de uma caverna bem escura. E a única luz que tinha nessa caverna era uma fogueira. Mentaliza aí a história. Uma caverna escura. E as pessoas moravam ali. E a única luz ali disponível era uma fogueira que ficava acesa ali o tempo todo. Essas pessoas viviam ali presas e elas viviam de costa para a entrada, de costa para a porta da caverna. E tudo que elas conseguiam enxergar era as paredes, inclusive a parede iluminada pela claridade da fogueira, das chamas da fogueira que iluminava a parede. E na parede refletiam as sombras das pessoas, os objetos eram projetados sabe, as sombras na parede, pela luz da fogueira. Então, esse teatro de sombras, assim, na parede, era a única coisa que as pessoas da caverna enxergavam, viam. E como elas estão ali, desde que elas nasceram, sempre foi aquilo, aquelas sombras eram a sua realidade. Aquilo era tudo que elas entendiam, elas davam nomes para as sombras, elas conversavam com elas escutavam algum barulho e já imaginavam que tinham vindo das sombras. Aquilo era o mundo delas, aquilo que elas entendiam como realidade. Um dia, uma das pessoas se libertou daquela prisão, saiu da caverna. Um deles saiu e descobriu que aquelas sombras que eles entendiam como a realidade eram apenas reflexos, coisas obscuras, porque a realidade lá fora era muito mais complexa, era muito mais perfeita. E os seus antigos companheiros viam a vida de uma forma imperfeita. Aquilo que eles viam era distorcido. Aquilo não era vida. Ele descobriu.
A realidade era muito mais clara, era muito mais iluminada do que aquela sombra, do que aquela luz fraquinha. Daí surgiu um drama nele. Por quê? Se ele voltasse para a caverna, e depois de voltar depois de tudo que ele viu, a luz que ele viu, ele nunca mais ia conseguir viver lá como antes. Se ele voltasse para os seus amigos, eu não vou conseguir viver aquela vida mais. Os meus olhos foram abertos, os olhos dele foram abertos, e para ele o mundo agora é um lugar muito diferente, um lugar muito melhor. Ele nunca viveria mais confinado numa escuridão, jamais. E aí, se ele tentasse falar com os seus amigos, para estimulá-los, de tudo que ele tinha descoberto, as pessoas iam ridicularizar ele, não iam aceitar. Porque as pessoas já estavam acostumadas com aquela vida, aquela era vida para eles, aquilo eles entendiam como vida, aquela vida na caverna, aquilo para eles era o mundo, era aquilo que eles entendiam como mundo. Além disso, ele que fugiu da caverna, agora sabe que a vida pode ser muito mais do que aquela escuridão. Se contasse como tudo lá fora era maravilhoso, se contasse como tudo lá fora era... As pessoas iam achar que esse mundo aí que ele está falando, esse negócio é meio desconhecido, isso é meio perigoso, melhor a gente ficar aqui quieto, é melhor para nós. Eles iam ter medo, é muito desconhecido. E aí, na verdade, se ele contasse com certeza, talvez as pessoas se apegariam ainda mais com as suas antigas convicções, com a sua velha maneira e mania de encarar a vida, e as sombras na parede passavam, aquilo lá, imitação da realidade, para eles era aquilo, eles não iam aceitar essa mudança, esse era o drama dele. Mas veja, mesmo assim ele voltou, mesmo assim ele resolveu voltar lá para a caverna, e aí ele volta e conta, ele expõe, ele diz tudo, e a realidade, sabe o que aconteceu? As pessoas não concordaram com ele, as pessoas não aceitaram, continuaram afirmando, sabe o que é a vida? A vida é isso aqui refletido na parede, aquilo é tudo que existia, e por fim, sabe o que fizeram? Mataram ele. O tal do Platão, há 2.500 anos atrás, inventou esse negócio. E eles são sempre muito carregados de ensinamentos, né? Aqui tem muita sabedoria. Essa historinha aí, depois você rememora na tua casa, lê aí de novo esse mito. Tem muita sabedoria, tem muito ensinamento aqui. E isso aqui, talvez o maior de todos, a maior, e aqui isso que eu quero me focar hoje aqui para vocês, a maior de todas as sabedorias aqui, é que esse ser humano caído, que vive em meio às trevas, tem uma dificuldade imensa de lidar com mudanças, com o novo. A gente não consegue, a gente tem dificuldade com as novidades. Uma mudança existe para trazer algo novo para a vida, sim ou não? Algo diferente para a vida, mas o novo, e talvez por isso nos assusta. A gente sempre fica assustado, e por isso a mudança e a novidade que é proposta causa o quê? Resistência. Isso é uma coisa humana. Eu quero que você entenda isso, porque isso é importante. As pessoas resistem ao novo, elas não lidam bem com as mudanças, e por isso elas rejeitam. Daqui vem a rejeição. Elas não aceitam. Diante do novo, sempre, presta atenção, sempre se estabelece, diante de uma novidade, desconfiança e a incerteza. Por isso, a primeira reação que a gente tem diante de uma coisa muito nova é rejeitar. Construa isso comigo. A pessoa se sente ameaçada diante daquilo que é diferente do que sempre foi. Parece que a vida vai destabilizar. Parece que ela vai perder. Vai mudar tudo. Como é que vai ser, meu Deus? Se o novo é diferente, eles nos chamam a uma mudança, e mudança assusta. E por isso o melhor é o quê? Vamos continuar como sempre foi. É mais cômodo, é mais fácil. Vamos manter as coisas aqui. Mudanças oferecem o perigo de mexer com as nossas seguranças. Com aquilo que, quer dizer, sentimentos que as coisas sempre foram daquele jeito, e se mudar nós vamos ficar inseguros, a gente não sabe como é que vai ser, e vai mexer nos nossos interesses, e vai mexer naquilo que para nós particularmente inconscientemente, a gente tem medo de perder os ideais que nós estabelecemos como o melhor para nós na nossa vida. A gente tem medo. A gente não quer perder. Ser humano caído em meio às trevas rejeita o novo, e essa resistência gera ansiedade, gera angústia, gera raiva, ódio, nostalgia. Tem gente que vive lá do passado, né? Com medo. Por que você acha, por exemplo, que as pessoas no mundo são tão preconceituosas? Sabe por quê? Porque o que é diferente está ameaçando. E ameaçados, sabe o que a gente faz? A gente rejeita.
porque é diferente de nós. Você acha que é à toa esse ódio que as pessoas têm contra as minorias? Você acha que é à toa esse preconceito doentio contra a raça, cor da pele, orientação sexual, classe social? As pessoas têm raiva de pobre, raiva de índio, raiva de negro. Por que essa raiva toda? Não é à toa. Sabe o que tem ali? Alguém rejeitando uma coisa que é diferente dele. A gente não aceita. A gente tem medo. Isso é muito complicado. Índio, negro, homossexual, pobre, não é aceito, é rejeitado. O refugiado ameaça o conforto que eu tenho aqui no meu país. Vai começar a entrar venezuelano aqui, aí vai ameaçar o meu modo de vida, minha estabilidade. E a gente tem raiva dele. A gente tem ódio. Todo esse movimento de mentiras e ódios refletidos nas redes sociais tem esse pano de fundo, é alguém com medo, e assim é mais fácil ser fanático, e é mais fácil do que pensar, raciocinar e querer mudar de vida, querer mudar de opinião. Dá trabalho isso. É mais fácil a ignorância, é mais fácil a violência do que buscar conhecimento, diálogo e mudar de vida e transformar a vida. É mais fácil ter raiva. A pergunta que se faz é, se ser humano funciona assim, como é que esse ser humano recebe o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 6,4 que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus, também nós temos que viver uma novidade de vida, uma vida totalmente nova. Como é que um ser humano resistente à mudança lida com o que nós lemos aqui quarta-feira, em 2 Coríntios capítulo 4, com Paulo dizendo que em Cristo Jesus nós temos que ser novas criaturas, novas, e que tem que ter mudança, afinal, novo é diferente, não é a mesma coisa, e o que era já não existe mais. Por quê? Porque tudo novo se fez. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida? Uma nova criatura só vai surgir se existirem, como a Kátia disse aqui, mudança, se não é novo. Para ser o que Deus espera, tem que ter mudança de vida. Mas como é que muda se a gente rejeita? Se está dentro de nós isso. Como é que a gente, veja, como é que esse ser humano que rejeita o que é novo pode receber na sua vida alguém chamado Jesus Cristo? Como? Não tem jeito. Por isso que nós temos palavra, graças a Deus. Veja aqui, Jesus Cristo é um projeto que veio para mudar tudo que as pessoas entendiam e projetavam como algo ideal. Tudo que eles pensavam de Deus, tudo que eles pensavam do Messias. Jesus Cristo é um Messias diferente de tudo que as pessoas imaginavam dele. É outra coisa. Por isso, você sabe qual foi, e aliás continua sendo, a atitude das pessoas diante dessa novidade de vida chamada Jesus Cristo. O que eles fizeram? Rejeitaram. Evangelho é isso. Jesus foi rejeitado. E você sabe disso. Como assim rejeitar, pastor? Sim, você leu comigo o Evangelho e lembra na semana passada que nós falamos que Jesus começou o ministério ensinando e fazendo uns milagres lá na Galileia e a sua fama cresceu, né? Você lembra disso? Nós lemos aqui juntos. Pois é, ele depois que cresceu a sua fama, decide ir para a vila em que ele viveu a vida inteira, ele decide ir para Nazaré, e ele vai lá fazer o quê? Pregar e chamar os seus conhecidos, os seus amigos, para um grande projeto de mudança no mundo. Jesus queria mudar o mundo, ele queria, o projeto é esse, e vai chamar os seus amigos, os seus conhecidos. E ele vai na sinagoga, na igreja de Nazaré, e vai pregar, e ele leu Isaías 61, você sabe disso, nós vimos já, e lá diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Jesus disse sobre si mesmo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu estou aqui para inaugurar um novo tempo, em que o justo governo de Deus seria implantado. É para isso que eu estou aqui, para instaurar algo novo na vida de vocês. Ele anunciaria algo novo, era uma boa nova para os pobres, era uma boa nova notícia para os pobres, para os desprezados, para os injustiçados. Você lembra disso? Você leu comigo aqui e nós aprendemos. Bom, nós lemos hoje que esses conhecidos de Jesus ouviram as suas palavras, os amigos de Jesus, os próximos, ouviram as suas palavras e ficaram impressionados. Isso que diz aí o texto, falando bem dele, diz a palavra de Deus. Agora observa aqui, tudo o que ele estava anunciando, apesar deles saberem que aquilo era maravilhoso, estava confrontando algo que estava construído dentro deles. Confrontava
algo que eles entendiam como o que sempre foi. Tudo aquilo era muito novo, tudo aquilo era diferente do que todo mundo já tinha entendido e ouvido e aceitado. E por isso, apesar de reconhecer toda a luz das palavras da boca de Jesus, questionaram. Ouviram aquilo e todo mundo, nossa, ele tem uma coisa, quando ele fala, nosso coração arde. Aí o outro fala, ué, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Esse cara não é profeta, ele não é sacerdote, ele não é nada, é só filho de um carpinteiro. O que tem aqui? Um preconceito. Aqui tem uma questão, porque a verdade é que os seus conhecidos, os seus amigos mais próximos, estavam rejeitando aquilo, rejeitando aquela fala, aquele projeto, e diferente do que Jesus estava anunciando, o que eles entendiam, se é coisa nova, eles estão rejeitando. E aí o Senhor, ao ouvir aquilo, rebate muito forte. Porque o Senhor diz assim, com certeza, vocês vão reafirmar, eu tenho certeza que vocês vão reafirmar aqui o provérbio que diz, médico, cure a ti mesmo. Vocês vão dizer, faça aqui em Nazaré todos os milagres que ouvimos que você fez em Cafarnaum, quer dizer, faça aqui essas coisas maravilhosas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele está dentro da igreja. Nenhum profeta é bem aceito na sua própria terra. Entende aqui o contexto que ele diz isso? Não tem honra. Ninguém. O pai sabe disso. O pai sabe disso. Ou vocês acham que foi à toa, que quando houve aquela fome de 3 anos e meio em Israel, Elias foi enviado a uma viúva única fora de Israel. Foi à toa? Não. Sabe por quê? É porque um profeta realmente não tem honra na sua própria casa. Por isso Elias foi mandado para fora de Israel, para uma viúva para cuidar dele. Se mandasse para dentro de Israel, talvez não cuidasse. Olha Jesus falando. Vocês acham que foi à toa que tantos leprosos existem em Israel, mas o único curado por Eliseu foi Naamã, um leproso que nem de Israel era da Síria? Foi à toa? Tem acaso aqui? Não. Um profeta não tem honra na sua própria casa. E aí, querido, querida, nós estamos diante de pessoas, não qualquer uma, conhecidas de Jesus. Ele está no lugar que ele cresceu a vida inteira. As pessoas conheciam ele, mas a sua proposta aqui é muito nova. A sua proposta aqui é muito diferente. Por isso eles fazem o quê? Eles rejeitam. Por isso eu disse isso. Eles rejeitam. Eles estão rejeitando Jesus. E assim, quando Jesus os questiona com essas palavras não boas de ouvir, o que eles fazem? Eles se enfurecem, versículo 28. Eles ficam loucos, eles ficam com ódio. Se enfurece, a multidão diante de Pilatos gritava, crucifica, crucifica. Estava com o quê? Com ódio dele, com ódio daquele projeto, com ódio daquela novidade, com ódio de Deus. Os conhecidos, os amigos de Jesus, enfurecidos diante da luz da verdade, se levantaram e começaram a expulsar ele da igreja. Levaram ele num penhasco que tem lá, eu vi esse penhasco, é muito alto. E queriam jogar ele lá, queriam matá-lo, eles estavam ali para matá-lo. E o texto diz que Jesus simplesmente passou por entre eles e deixou eles e foi embora, glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor nos deu hoje em nome de Jesus, amém? Você entendeu tudo isso? Então, querido irmão, nós estamos diante de algo que eu penso, pode ser o nosso maior pecado. Toda hora que eu leio a Bíblia, eu descubro um pecado novo, sabe? E eu vou perguntando sempre, Deus tem maior, tem menor? Essa semana eu estou diante do maior de todos eles. Na minha modesta opinião, eu penso que não existe pecado maior na vida de alguém que conheceu, recebeu Jesus em sua vida, ouviu as palavras dele, conheceu Jesus Cristo, mas mesmo assim, rejeitou. Eu acho que esse aqui é o nosso maior pecado. Acho que não tem maior do que esse. Talvez a semana que vem eu descubra outro. Aqui está o grande mal que assola nossas vidas, afinal de contas, nós lemos aqui, a Kátia leu no início desse culto para abrir, Jesus categoricamente falando no Evangelho de João capítulo 12, e ele diz com todas as palavras, se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não julgo. O problema não é meu. Meu problema é falar. Eu não julgo, pois eu não vim aqui para julgar ninguém, eu vim aqui para salvar. Aí ele diz assim, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas falei o que o Pai me mandou falar. Ele mandou eu dizer e eu só falo o que ele mandou dizer e ponto, em nome de Jesus. Então, rejeição ao Evangelho, as palavras, não aceitar, esse é o nosso mal. Aqui tem um princípio complicado que eu recebi essa semana. O próprio Jesus
sabe disso muito bem, ele experimentou como ninguém rejeição. Em João 7 diz que os seus irmãos o rejeitaram, não aceitaram ele. Em Marcos 6 diz que os seus vizinhos não acreditavam nele, os vizinhos rejeitaram ele. Um dos 12 dos seus discípulos escolhidos o traiu, rejeitou Jesus, a própria nação de Israel rejeitou. Pois João 1 escreveu, versículo 11, ele veio para o que é seu, mas os seus não o rejeitaram. Ele sabia o que era isso como ninguém. Isaías 53, versículo 3, diz e profetizou que além dos sofrimentos físicos que Jesus passou em nosso lugar, a rejeição sempre esteve sobre a vida dele. Diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os seres humanos, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, nós o rejeitamos. Paulo sabe como ninguém esse negócio do que é ser rejeitado. Ele disse, cadê a Milena? Em 2 Timóteo, lembra, Milena? Capítulo 4. Procura vir ter comigo depressa. Por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi embora para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi embora para Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Paulo está sentindo o quê? Rejeitado. Presta atenção em nome de Jesus, Milena. A grande verdade é que quando nós conhecemos o Senhor, presta atenção aqui, meu irmão, eu estou falando com a igreja do Senhor nessa manhã. Nós conhecemos o Senhor, nós ouvimos as suas palavras, e mesmo assim nós rejeitamos, nós estamos renegando o Senhor depois de tê-lo conhecido. Queridos, nós estamos cometendo o nosso maior pecado. Eu estou inventando um princípio hoje, é o maior, não tem papo. Eu não consigo entender coisa pior. E nós temos que tomar. A palavra de Deus chega a dizer, ela chega ao ponto de classificar, Hebreus 10, 26, olha o que está escrito aqui, porque se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, aonde da palavra, não resta mais nenhum sacrifício que nós podemos fazer pelos nossos pecados, quer dizer, não tem mais jeito para nós. Essa rejeição é terrível, e eu quero que você tome posse. Atos 6,39, diz assim, mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer a Deus, pelo contrário, rejeitaram-no, e os seus corações voltaram para o Egito, e por isso todos morreram no deserto. Rejeitaram. Marcos 7,9, Jesus revelava, fala assim, jeitosamente, vocês dão um jeito para rejeitar o preceito de Deus e guardar a vossa própria tradição. A sua tradição é mais forte do que os princípios de Deus. Vocês rejeitam o que Deus tem para vocês porque vocês estão apegados às suas tradições de Jesus. Quer dizer, veja, esses exemplos que eu estou dizendo aqui revelam que eu e você estamos sujeitos e sujeitas a esse pecado maior. Isso é algo incômodo na minha semana. Não só os amigos de Jesus de Nazaré, não. Eu e você, nós corremos o risco de rejeitar o Senhor. E eu quero dizer para você sabe que isso entristece o Senhor demais, né? A Bíblia Sagrada diz, diante de um momento em que ele, Jesus, se sentiu rejeitado, sabe o que ele fez? Ele chorou. Ele chorou. Jesus estava indo para a sua última Páscoa, e ele viajava com uma caravana, e ele indo, chegou no Monte das Oliveiras, depois de subir lá de Jericó, chegou no Monte das Oliveiras, e quem já viu, lá de cima você tem uma vista privilegiada, você vê Israel, você vê Jerusalém inteirinha lá de cima, e quando ele olhou para aquela cidade lá de cima inteira, ele olhou, Mateus 23, 37, falou o quê? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram a minha proteção. Sobre essa Jerusalém, nesse momento, Lucas diz que Jesus chorou. Ele chorou. Isso que é triste, eu quero que você fique triste mesmo, porque eu quero que se dane, tem que ficar triste mesmo. Por isso, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque aqui está um pecado cada vez mais comum hoje em dia, e que nós não podemos de maneira nenhuma admitir em nossa vida. Nós temos que estar de butuca ligada, de olhos e ouvidos atentos, porque nós não podemos admitir isso. O nobre carpinteiro se tornou um maravilhoso pregador, mas foi rejeitado pelos seus conhecidos. Isso é o que eu li para vocês hoje. Essa é a realidade do nosso texto. Isso é o que nós estamos vendo. Ele não foi aceito, e a pergunta que se faz é, o que é que tudo isso tem a ver comigo, pastor? O que tudo isso tem a ver conosco? Eu queria dizer para você, sabe o que tem a ver? Só tudo. Só tudo. Aqui está a tua vida. E eu quero que você aprenda com isso em nome de Jesus, amém? Porque na essência de todo ser humano, e quem tem ser humano aqui nessa manhã? Né? Tem.
Na essência de todo ser humano, querido, como eu disse para você, está essa tendência de rejeitar as mudanças, de não aceitar aquilo que é novo, permanecer no de sempre. E assim, diante de um Deus que quer mudar tudo, esse Deus é folgado, ele chega e quer sacudir minha vida, quer colocar tudo de perna para fora. Um Deus que quer mudar tudo, nós corremos todos os riscos, aqui dentro de nós, todo dia, o risco de rejeitar o Senhor, de ir para a igreja, ouviu? Mas seleciona aquilo que serve e o resto descarta, rejeita. Sim ou não? Você pode estar chato, né? Desculpa, é o que está acontecendo aqui, sim ou não? Eu me nego a dizer algo que não esteja aqui. É a cena do evangelho de hoje. Observe como a nossa tradição religiosa, cristã, insiste em fugir desse tal de Jesus Cristo, né? A gente fica pregando Deuteronômio 28 todo dia na igreja, porque a gente não quer saber de pregar Jesus Cristo. A gente foge. Por quê? Porque Jesus Cristo nos desafia, Ele é um eterno desafio a mudar de vida, mudar as coisas, o tempo todo é assim. E como esse ser humano, a nossa tendência é rejeitar as mudanças, a gente não quer mudar de vida, porque a gente rejeita. É mais fácil, é mais confortável, é mais seguro ficar como sempre foi. É mais cômodo. Mas como sempre foi, nós nunca seremos a pessoa que o Senhor quer que nós sejamos. E é por isso que nós temos que nos desafiar. Por isso eu preciso aprender com o Evangelho. Porque eu não quero pecar, amém? Eu não sei se você não quer comigo. Eu não quero pecar com o Senhor, eu não posso fazer isso. E aí eu vou perguntar, Senhor, quando é que eu rejeito o Senhor? Quando é que nós rejeitamos o Senhor? Eu quero aprender com isso aqui. Eu vou dizer 3 coisinhas para você hoje, só. Quero que você leve isso para a tua casa, com toda a tristeza do mundo. Depois, vocês têm só na tua casa, pode chorar lá em casa. Não tem problema, mas eu quero aprender com isso em nome de Jesus, amém? Quando é que nós rejeitamos o Senhor? Primeiro, quando nós ouvimos a palavra dEle, nós sabemos que é a verdade, mas nós não obedecemos. Ponto. O Evangelho é cristalino, é um texto iluminado, porque revela que Jesus Cristo chega na sua própria terra, na sua própria casa, entre os seus amigos e parentes, seus companheiros, e prega, chamando eles para uma boa nova, chamando eles para um novo projeto, para ser implantado na terra. E o verso 22 diz que todos falavam bem dele. Nossa, eles estão na igreja. Eles estavam impactados com a palavra que ministrava, a palavra que saía da sua boca. Eles estão encantados, mas mesmo reconhecendo que aquela pregação era a verdade, rejeitaram Jesus. Rejeitaram. Jesus estava ali na Galileia para implantar o reino de Deus e a sua justiça, e aquele projeto para eles todos era muito novo, era uma coisa diferente, as pessoas não conheciam nem como era Deus de fato, eles não sabiam, e por isso Jesus prega para revelar qual era o plano, o quê? Trazer uma nova vida, uma boa notícia aos pobres, mas diante de todo esse novo, rejeitaram o Senhor. Veja, e nós? Como é que nós lidamos com esse chamado do Senhor todos os dias? Como é que a gente faz com isso? Será que nós também não corremos o risco de rejeitar o Senhor? E aí eu digo para você, e como? E como? Quando? Todas as vezes que Ele vem até nós, e cheio de misericórdia, ministra uma palavra, para nos chamar, como a Cátia disse aqui, todos os dias, para participar de algo novo, para mudar as nossas vidas, para nos envolver com a obra dele, aquilo que Ele deseja fazer, para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos, e nós ouvimos a palavra, nós reconhecemos que ela é cheia de graça, nós sabemos que aquilo veio como revelação do Espírito Santo de Deus para nós, mas mesmo sabendo, nós vamos para casa, e lá em casa as coisas continuam do mesmo jeito. Que jeito? Do meu jeito, do jeito que eu acho melhor. O que eu estou fazendo? Rejeitando. O diabo quer nos catar, mas ele não vai em nome de Jesus. Porque tem um povo aqui que é sabido pra caramba. É um povo instruído pela palavra de Deus. Ele não vai pegar, não. Porque se tem uma coisa que um crente sabe de verdade, isso ninguém, lá no fundo do seu coração, é quando o Senhor está falando com ele. Isso tem uma coisa que você sabe. Quando o Senhor fala com você, só nesse mundo não tem quem. Você sabe quando é o Senhor. Inclusive a Bíblia diz, sabe o que diz em Lucas 24? Que quando Ele falava conosco, o nosso coração ardia. Quando é o Senhor que fala contigo, por mais que você faça bico, entorte a cara, não queira ouvir, você sabe que é Deus, porque o teu coração arde. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que é isso. E assim o problema não é Jesus vir, o problema não é Jesus, o Espírito Santo inspirar uma palavra, o problema é o que nós vamos fazer com isso.
Aqui está o nosso caminho, aqui está a mudança, aqui está a transformação, aqui está a vitória. O que nós vamos fazer com isso? Porque assim como em Nazaré, nós podemos conhecer o Senhor, nós somos crentes, meus irmãos. Nós podemos ouvir a palavra, Ele fala conosco, mas mesmo assim nós não obedecemos ao que nós ouvimos. Nós estamos fazendo o quê? Rejeitando o Senhor. E é isso que nós não podemos fazer. Não se trata de uma igreja, não se trata de uma religião, não se trata de dizer agora eu sou convertido, pastor. Não se trata de ser batizado. Se trata de não rejeitar o Senhor na sua vida, em tudo que você faz. Os amigos próximos de Jesus em Nazaré fizeram isso, mas a minha oração de todos os dias é que esse povo, esses amigos, essas amigas de Jesus que reúnem nesse lugar aqui, possam sempre se render ao que Ele ministra, porque assim haverá esperança para nós, entende isso? Enquanto Ele falar e nós ouvirmos e obedecemos, tem esperança, vai mudar, mas não muda, Senhor, sabe por que não muda? Falta. Aleluia. Vai mudar, eu creio. Vai cair por terra em nome de Jesus. Graças a Deus. Não se engane, o evangelho de hoje revela esse empenho de Jesus em incluir os seus conhecidos, mas ele é rejeitado. E o que ele faz? Simplesmente ele dá licença. Se retira e vai pregar para quem deseja ouvir e obedecer. Aliás, palavras dele, vai pregar até para fora da igreja em nome de Jesus. Vai lá usar o Espírito Santo de Deus para constranger quem ainda não conhece Ele em nome de Jesus. Amém? Senhor, quando é que nós rejeitamos o Senhor? Em segundo lugar, quero dizer para você, quando o medo e o preconceito falam mais alto do que o amor. Quer trocar? Jesus ministrou, as pessoas reconheceram a inspiração das suas palavras, isso é claro, mas no mesmo verso 22, dizem que elas deram espaço a uma coisa, deram espaço porque tinha alguma coisa assim, arraigado na sua alma humana. O que eles fizeram? Duvidaram, eles trouxeram dúvida porque eles questionaram, porque o que os seus olhos físicos estavam vendo, eles não olharam com os olhos da fé, com os olhos físicos, e mesmo com o coração ardendo, perguntaram, mas esse não é o filho do José, aquele carpinteiro ali da esquina? São palavras de um profeta? De um Messias? Não, é o filho do José, como assim? Não tem nada de Messias, esse é o filho do carpinteiro, não é filho de Deus. Essas palavras cheias de graça só poderiam vir na boca de um profeta, mas eu não estou vendo profeta nenhum, eu estou vendo aquele meu vizinho ali que eu conheço há 30 anos, jogava bola comigo. Tem um preconceito aqui. As pessoas têm dificuldade de aceitar o novo, porque esse novo amedronta, e com medo a gente julga, com medo a gente rejeita. Veja, lembraram-se da condição modesta dos pais de Jesus. Eles são humildes, eles são pobres. Toda aquela admiração rapidamente virou desprezo. Você sabe que dentro de Israel, um pobre nunca podia ser um agraciado por Deus, porque os pobres são amaldiçoados por Deus, por isso que eles são pobres, porque quem é agraciado por Deus é rico. Esse era o discurso religioso corrente. Quem era doente, quem era cego, era um amaldiçoado por Deus, um aleijado era amaldiçoado por Deus. Como esse pobre está aqui dizendo? Quer dizer, eles desprezaram rapidamente aquilo que era admiração pela palavra, virou desprezo. Esse aí não é o filho de José. Em Mateus diz, porventura, esse aí não é o filho do carpinteiro. Em Marcos diz, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Quem é ele? Ainda que suas palavras fossem impactantes, a origem era humilde. E por isso eles ficaram escandalizados. Escandalizados por quê? Porque ele perguntava, quem esse carpinteiro está achando que ele é para dizer que ele é profeta? Porque Jesus disse que ele é. Quem esse carpinteiro pode achar, quem ele pensa que é para achar que ele é o Messias, que ele foi enviado por Deus? Ele pensa que ele é quem? Rejeitaram. Você entende isso? De novo, a pergunta é, e eu? E nós? E você? E nós? Bom, nós temos que estar muito atentos o tempo todo, porque o medo realmente é um grande problema. Tem uma frase que é atribuída a Paulo Freire, não sei se é, mas é atribuída, que diz o seguinte, o contrário do amor não é, como todo mundo pensa, o ódio. O contrário do amor é o medo.
O contrário do amor não é o ódio, é o medo, porque o medo é o maior empecilho para o amor. E todos nós que temos aqui dentro de nós um medo das coisas que nós não conhecemos, daquilo que nós nunca vimos, e por isso quando chegamos diante de Jesus, Ele diz que quer fazer tudo de novo na nossa vida, tudo novidade de vida, nós ficamos com medo de Jesus, do que Ele pode fazer com a nossa vida. Nós temos medo do Evangelho, meus irmãos. Por isso que a gente não prega, a gente corre dele. As pessoas têm medo. Quer dizer, Jesus nos chama para o envolvimento com as coisas que nós nunca experimentamos. Isso nos assusta. Jesus me chama a dar uma oferta, ir lá com a irmã. Jesus me chama a ir para a igreja, abrir mão das coisas, abrir mão. A gente fica assustado. Lá fora da igreja normal, as pessoas têm preconceitos enormes contra os evangélicos, mas eles vivem numa caverna. E no fundo eles têm medo da luz, porque eles não conhecem a luz, porque a luz amedronta. E a gente fica julgando, apontando, dizendo, crente, porque tem medo de conhecer essa luz. Por isso que julga. Nazaré nos apresenta um risco real que o Espírito Santo de Deus quer nos ajudar a superar nessa manhã em nome de Jesus. Nós não podemos permitir que o medo do novo nos faça preconceituosamente rejeitar o Senhor que já veio para mudar a nossa vida. E Ele quer mudar, e Ele vai mudar em nome de Jesus, porque o que tem nos impedido esse medo vai cair por terra, sob a autoridade que há na palavra de Deus em nome de Jesus. Vai cair por terra. Nós não podemos rejeitar o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nós temos que nos jogar, nos atirar nos braços dEle, porque aqui tem salvação. Você entende isso? Por isso eu fico pensando, conselho é um negócio que eu não sei quem inventou esse negócio de conselho, mas quando é bom, gente, né? E o meu conselho é, meu irmão, minha irmã, aceita o desafio. Seja desafiado e aceite. E não vem para a igreja para ser mais um evangélico, não. Eu acho que o mundo está cansado de evangélico, tem muito. Não vem para cá para isso não, aceite esse desafio. Mas pastor, como é que vai ser isso? O que vai acontecer? E sabe como é que vai acontecer? Não te interessa. Apenas creia e saiba que é de Deus, confie que é de Deus. E se for dele vai dar tudo certo, porque é de Deus. É palavra de Deus, não é de homens. Então vai dar certo. Eu não sei como é que vai ser. Você não está aqui para saber, você está aqui para confiar, glória a Deus. Aliás, um anjo louvou aqui hoje que a minha paz está... Cadê ela? A minha paz está onde? Confio, né? A minha paz vem de tipo que em ti eu confio. Como é que nós vamos ter paz se a gente não confia nele? Aí como é que vai ser? Não sei lá como é que vai ser, você não tem nada com isso. Vai lá e confia, se joga porque é o Senhor. Querido, em nome de Jesus. Ultimamente, o diabo tem tentado falar mal desse aqui que vos fala. Tem tentado trazer umas palavras contra mim. Eu falo para ele, falando, diabo, traz uma novidade, porque isso aí eu já sei. Traz uma nova. Ele sempre quis. Agora eu queria dizer para você, ele sempre quis falar, mas ele sempre calou a boca dele, e ele vai calar de novo. Sabe por quê? Porque eu não respondo. Eu me calo. E quando eu me calo, sabe quem fala por mim? O diabo abre a sua boca para trazer uma acusação. E eu calo a boca. E quando eu calo a boca, alguém fala em meu lugar. Eu deixo Deus falar por mim. E Ele sempre vai tentar. E eu quero que você pense. Se a gente não se cala, como é que Deus vai falar? Se a gente fala o tempo todo, como é que Deus vai falar? Não tem espaço para Deus falar. A gente ora demais. Desculpa. E é o tempo todo. Né, Adriano? Deus não tá bom? Eu preciso, eu quero. Tem uns crentes nos Estados Unidos, uns jovens na universidade que estão orando há 9 dias. Glória a Deus. Espírito Santo enchendo corações. Estão há 9 dias ininterruptamente ajoelhados orando dentro de uma universidade. Você sabe o que é isso? E é uma multidão, não é? São inúmeros. Eu acho que a gente tem que orar e está tudo bem. Mas às vezes a gente fala demais. E quando a gente fala demais diante da vida, não com Deus, mas diante da vida, a gente não permite que Deus fale. E eu estou precisando que Deus fale na tua vida. Eu estou precisando que Deus abra a boca e fale, cala a boca aí, diabo, porque Ele é meu. Cala a boca aí, Satanás, porque ela é minha. Eu estou precisando que Deus fale, querido, em nome de Jesus. Quer dizer que eu vou abrir mão dessas coisas, pastor? É nisso que eu confio. Pastor, se eu abrir mão disso, como é que eu vou fazer? Aqui está minha confiança. Pois é, agora a novidade de vida chegou, meu irmão. E agora a sua confiança tem que estar unicamente nele e não mais em você e no que você fala. Em nome de Jesus. Onde está a nossa confiança? Queridos, diante do novo, a gente se amedronta. Por isso existe o risco da gente preconceituosamente ficar encontrando desculpa, justificativas, que segundo os nossos olhos físicos são tão lógicas, mas que no fundo estarão nos fazendo rejeitar a nova vida que o Senhor quer nos dar. Nós não podemos permitir isso.
O novo de Deus está aí, o Espírito Santo de Deus está querendo fazer, e quando eu não vejo fazendo, eu fico aflito, porque eu quero e eu sei que Ele pode fazer, tem poder para Ele fazer. Mas para isso nós não podemos rejeitar. Você entende isso? Em nome de Jesus, você entende isso? Pode ser lógico aos teus olhos. Em Nazaré, deram uma desculpa lá, acharam uma desculpa para falar do humilde filho do carpinteiro. Mas na igreja sempre tem aquilo lá, mas a irmã falou, né? A irmã não sei o que, mas o irmão pecou, a irmã falou, mas sabe o que acontece? A gente fica olhando para aquele pecado, para aquela fala, e no fundo a gente sabe que a gente também peca, a gente também fala, e aí, em vez da gente admitir, a gente vai lá e julga o outro, né? A gente fala do outro, a gente sempre aponta o dedo, mas tá vendo, irmão? Tá vendo? Não tem a ver nada com o outro, eu tenho a ver comigo aqui, eu não posso rejeitar o Senhor jamais, a minha questão não é, não tenha medo, não precisa ficar com medo, as pessoas têm medo de Deus, Deus não está aí para você ter medo dele, lógico, nós temos temor ao Senhor, mas temor não é um medo, de ai que medo, é um medo de reverência, é um medo de amor, é um medo de alguém que sabe que está diante do bem mais supremo da sua vida, e por isso nós temos temor, nós temos respeito pelo Senhor, nós temos admiração pelo Senhor. Não precisa ter medo de Deus, não tenha. Se é Jesus que está falando, se é Ele que está te chamando, vai, se envolva, confie, porque Jesus sabe o que é melhor para você. E nunca se esqueça, o imenso e verdadeiro amor que Ele tem pela tua vida é o que joga fora todo medo. É isso que a palavra de Deus diz em nome de Jesus, amém? Amém. Você crê nisso? Você consegue confiar nisso, que tem um Deus que te ama e o diabo não vai vencer? Você confia nisso? Em nome de Jesus. Mas, Senhor, quando é que nós te rejeitamos em terceiro e último lugar? Para acabar a aflição. Terceiro e último, sabe quando? Quando os nossos interesses, as nossas certezas, as nossas convicções, inclusive religiosas, são mais fortes do que a mensagem. Quando os nossos interesses, as nossas convicções, inclusive religiosas, são mais fortes aqui do que a mensagem, do que a pregação. Aqui tem um problema. Jesus estava ministrando na igreja, em Nazaré. As pessoas estavam impactadas com suas palavras, mas elas ficaram meio cegas pelo medo do novo e preconceituosamente rejeitaram a palavra dele, rejeitaram a mensagem, porque quem estava pregando era um simples filho de um carpinteiro. E aí Jesus diz no verso 23 o quê? Sem dúvida, vocês vão querer citar aquele provérbio que diz: médico, cure a ti mesmo. E vocês vão querer me dizer: tudo o que nós ouvimos que aconteceu lá em Cafarnaum, faz aqui também na tua terra, aquelas coisas grandes que você fez lá, faz aqui também, é isso que vocês querem me dizer, não é? Aí vocês estão loucos para me dizer? Vocês estão aqui que é para eu fazer o que eu fiz lá embaixo, é isso? 22 quilômetros. Em outras palavras, o interesse de vocês está falando mais alto nessa hora, sim ou não? Por isso vocês estão me rejeitando? Estão rejeitando as minhas palavras? Tem um interesse maior? Vocês não querem a mudança? Vocês estão interessados nos milagres que vocês ouviram falar e que eu fiz lá em Cafarnaum? É isso? Queridos, as pessoas rejeitaram o Senhor, rejeitaram as palavras que Ele disse, e Jesus afirma que era porque os interesses da igreja eram outros. Não se esqueça que nós estamos dentro de uma igreja. Essa é uma palavra aqui que aconteceu dentro de uma igreja. Não foi no mundão, não, foi dentro da igreja. Os interesses de vocês são outros. Eles estavam ali interessados porque a fama de Jesus tinha crescido e eles querem ver os mesmos milagres que já disseram que Ele pode fazer. E assim rejeitaram a palavra, rejeitaram o pregador, rejeitaram o reino que Ele queria implantar, porque maior do que a mensagem era o interesse. Sim ou não? Está escrito aí ou eu estou louco? Fala de Jesus. Maior do que a pregação e o projeto e o chamado e o reino de Deus era o interesse. Jesus está pregando para pessoas que tinham uma tradição religiosa muito forte. O judaísmo é muito intenso. Tinham convicções religiosas muito arraigadas. E eles rejeitaram as palavras de Jesus por preconceito. Por quê? Porque quem está pregando é só o filho de um carpinteiro, não é filho de Deus. Essas palavras não é de um filho de Deus. É um carpinteiro. Jesus disse que não tinha aí novidade em nada disso, porque ele não era apenas filho de Deus. Jesus disse: eu sou profeta. Ele é profeta. Mas ele e o pai já sabiam que um profeta nunca é bem aceito na sua própria terra. Por quê? Porque quando o profeta é de casa, tem muitos interesses envolvidos, a gente já sabe. Entende aqui ou não? Quando o profeta é de casa, tem muitos interesses envolvidos, tem muitas certezas, tem muitas convicções envolvidas, e assim a gente rejeita o profeta. É isso que Jesus está dizendo aqui. E ele fala: assim foi com o profeta Elias, assim foi com o profeta Eliseu. Deus sabe, por isso que mandou para fora. Porque a verdade mesmo é que nós vamos enraizando dentro de nós, no nosso coração, interesses, certezas, convicções.
E tudo isso fecha a nossa mente e o nosso espírito para o novo de Deus. Deus, às vezes vem pessoas para a igreja, a pessoa chega aqui, ela sabe tudo, ela já é crente, ela já é batizada, ela já conhece a Bíblia, ela já bebia, ela já pregou na igreja, e eu falo, meu Deus, é um B.O., Senhor, o que você está querendo comigo? Porque essa pessoa, ela veio tão cheia dela, de convicções, de interesses, de fala, de saberes dela, que se eu for ler o evangelho para ela, vai ser um B.O. Uma vez a pessoa veio e falou assim, eu falei, posso pedir uma coisa? Você pode sentar um tempo e ouvir a palavra? Não que eu não quero eu falar com ela, sabe? Eu queria que o Senhor falasse. O que vai ser? O que o Senhor espera? Eu não espero nada, eu quero saber o que Deus espera de você. Então senta aí e ouve o que Deus tem para te dizer, e depois você me diz, vamos ver, vamos construir isso juntos. Porque a gente já chegando cheio daquilo que a gente acha. Veja, e assim a gente vai rejeitar o novo de Deus. Assim foi com o profeta Elias, com Eliseu, e a gente vai se enchendo, e o novo não tem lugar. Aqui não tem, e as pessoas, a maioria que não dá espaço para esse novo, vai embora. Procurar uma outra igreja melhor que Deus fala o que eu quero ouvir. Nossas certezas são muito fortes. Os nossos discursos religiosos estão enraizados dentro de nós. E quando o evangelho chega e apresenta um Jesus um tanto quanto diferente do que eu sempre ouvi falar, lá na minha igreja eu não aprendi assim, a gente rejeita. A gente não quer. Entenda que aqui dentro de todos nós existem certezas que nos movem. Dentro de todos nós existem interesses que nos motivam. Tudo que nós fazemos é por interesse. Você acha que não? Graças a Deus. A gente sempre, antes, para fazer, a gente pensa em alguma coisa que nos motiva. E a gente tem interesse, sim. Nós temos convicções que vão sendo construídas dentro de nós ao longo do tempo. E aí, tudo isso pode nos levar a rejeitar o novo caminho que Jesus vem propor. A gente rejeita. Eu conheço gente, aliás, um parente que já veio aqui, não foi um, vários. E veio, sentou, ouviu a palavra, e eu tenho certeza que Deus falou com ela, sabe por quê? Porque veio falar comigo, pastor, essa palavra, eu falo, glória a Deus, querido, eu fico feliz. Quando as pessoas testemunham, essa palavra falou comigo assim, e me deixou impactado, então a pessoa testemunhou, mas a pessoa se rende? Não se rende, não reconhece, por quê? Porque vai lá e volta a viver no mesmo lugar de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre, e não continua a ouvir, porque o seu interesse, a sua tradição, o que sempre foi, impede, rejeita a palavra que ouviu, rejeita o profeta que pregou, o que está acontecendo aqui. O novo de Deus assusta. Quanto maior o nível de institucionalização, quanto mais forte for a denominação, mais cheio de interesse e certeza, maior será a resistência à mudança de vida, ao novo que Jesus vem. Você pode saber tudo de Deus há 150 anos. Quando você se ajoelhar diante dele, ele vai te trazer uma coisa nova, um pedido novo, uma proposta nova. O Senhor renova sempre o poder do Espírito Santo na nossa vida, todos os dias, aqui, hoje e daqui a 100 anos. Todo dia que você colocar a planta do teu pé aqui dentro, algo tem que ser renovado dentro do teu coração. As pessoas rejeitam esse novo, querido, em nome de Jesus. Tem resistência. E nós estamos aqui mais uma vez, meditando na palavra de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, e hoje está nos chamando a enfrentar aquilo que tem nos impedido a mudar, que tem impedido a mudança que Deus quer fazer em nós e através de nós, e para isso nós não podemos rejeitar o Senhor jamais e a sua palavra, amém? Isso aqui tem um problema de crente. Cruz, credo, pastor, eu rejeitando, quando é que eu rejeito? Eu jamais vou rejeitar o Senhor. Ok, eu sei que você não quer, eu quero que você entenda, não é que você quer, é que na nossa condição de ser humano caído, nós encontramos conforto nas sombras projetadas na nossa parede. É ali que está o nosso conforto. A gente não gosta de ser desafiado. A gente fica mais feliz quando as coisas estão tudo sob controle. Está ali, está lá, onde depois ficou, tá, não mudou, ninguém me falou nada, ninguém questionou, ninguém me deu bronca. Aí você vem para a igreja, a palavra fica te cutucando, né? Está chato. Eu não gosto disso, pastor. Por isso que a igreja nunca está muito cheia, né? Eu não gosto disso. A gente sente conforto no que sempre foi. É mais cômodo ficar assim como sempre foi. Dá muito menos trabalho, porque mudar é trabalhoso para burro, sim ou não? É trabalhoso mesmo. E o Senhor veio e Ele quer o quê? O que sempre foi nos conforta, e por isso dentro de todo ser humano existe um drama enorme. O Cacá falou um pouco hoje aqui. Dentro de nós, ou nós vamos nos limitar às sombras refletidas na nossa parede, essa vida limitada, essa vida pequena, essa vida triste, essa vida escura,
Ou nós vamos, definitivamente como povo de Deus, ter certeza que nós somos amados e não vamos ter medo, e nós vamos nos abrir para Cristo Jesus, porque Ele veio sim, e é o que Ele faz comigo todos os dias, desestabilizar tudo aquilo que eu achava que me garantia. Ele joga por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque eu quero algo novo, maior, melhor e muito mais iluminado para você, meu filho. E assim Ele é conosco. De quem é a decisão? É nossa. A decisão é nossa, porque Ele não toma decisões no nosso lugar. Ele não toma decisões por nós. Ele apenas vem e ministra a palavra que nos liberta, que nos apresenta a luz de um novo tempo, de uma nova vida, a luz que veio, mas quem tem que aceitar somos nós. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. E tem louco que acha que tudo que Deus quer acontece. Querido, nem tudo o que o Senhor quer acontece. Quantas vezes eu quis e vocês não quiseram? Não se engane. Não se engane. Ele até chora. Mas, querido, não vai acontecer nada na vida de quem não aceita. Aceita o quê, pastor? A palavra de Deus ministrada na sua vida. Não vai acontecer nada. O Evangelho diz, depois você lê lá, que Jesus não fez milagres em Nazaré. Jesus não fez milagre na sua própria casa. Por quê? Porque Jesus não faz milagres onde Ele é rejeitado. O mundo está precisando de milagres. Ele não faz. Jesus não faz milagres na vida de quem não lhe obedece. Desculpa, não faz. Ele não tem poder? Ele tem poder. Nunca se esqueça que em Nazaré o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi para lá no poder do Espírito Santo. Mas se nós rejeitamos o Senhor, a mensagem, milagres não vão acontecer. E tudo que às vezes eu preciso na minha vida é um milagre. Não sei quanto a você. Quantas vezes eu não paro e falo, Senhor, só um milagre. É tudo que eu preciso. Amém. Mas a gente fica impedindo. E o texto termina dizendo que os que estavam na caverna ouviram a palavra, a verdade, mas rejeitaram e por isso se encheram de quê? De ódio. Rejeitaram, se encheram de preconceito e quiseram fazer o quê? Matar o Senhor. Quiseram jogar ele de cima de um penhasco. Mas que ele simplesmente passou por entre eles e foi embora. Afinal, se essas pessoas rejeitam a palavra, vamos pregar para quem aceita, né? Vamos pregar para quem quer ouvir. E vai o Senhor pregar para outros. Em nome de Jesus. Amém? Então que nessa manhã a luz do Espírito Santo de Deus possa ter iluminado a tua vida e a minha vida. Que a palavra de Deus possa ter vindo mais uma vez, iluminar as nossas mentes, porque a escuridão do velho, a escuridão dos velhos hábitos, da velha vida, das velhas convicções, essa caverna não pode impedir o novo de Deus sendo feito na tua vida, na vida desse povo que se reúne aqui, diante da palavra de Deus, e quer ser, e ver, sim, tudo sendo novo e transformado e diferente em sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu não sei se você recebe isso, que eu sei que não tem nada de bom, mas é palavra de Deus. Então receba, esse novo precisa acontecer, mas para isso nós não podemos de jeito nenhum rejeitar. Não, a palavra ministrar, não são os nossos medos, as nossas convicções, os nossos interesses. Não pode ser aquilo que a gente sempre sabe, aquilo que a gente acha, a nossa inteligência. Não, é o Senhor que vem e quer fazer tudo novo em nome de Jesus. E Ele está aqui nessa manhã, e Ele veio para trazer novidade de vida. E se você quer, aplauda Ele, porque Ele é bom. Amém? Ele é bom, fica de pé. Glória a Deus. Aleluia.